atrás. Vou só organizar aqui um ponto e trazer um pouco de repercussão com o César. Daqui a pouquinho, enquanto isso, a Basília vai lendo um pouquinho mais. Daqui a pouco, trazendo mais detalhes do conteúdo desse documento. Me chamou a atenção aqui, César, você tinha até citado, né? Esse trecho em que Vorcaro responde. Então, não teve facilitação política. Eu estive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era um controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada nesse caso, que não fosse técnica. Talvez no Brasil, se não fosse assim, eu não estaria aqui, teria dado certo. Acho que a conclusão desse negócio é a maior prova disso, como foi o desfecho. Como a Basília falou, ele tenta desviar ali das perguntas da delegada o tempo todo, tentando trazer as relações políticas, o meio político em que ele esteve muito envolvido, essas relações todas que foram se desenhando nos últimos anos. Mas qual que é o peso dessa citação de Ibanez Rocha? O que a gente já vai acompanhar aí de movimentações de oposição ainda nessa sexta-feira, hein? O nome do governador ele já era muito citado ali pela imprensa, mas também pelos investigadores. A gente sempre ouviu o nome dele. Porque, bem, o GDF, o governo do Distrito Federal, é o controlador do Banco de Brasília. E, portanto, essas grandes operações que envolvem questões políticas geralmente passam pela bênção do governador do Distrito Federal. E Ibanez Rocha, ele deu declarações públicas ainda no início das negociações, dizendo que achava que esse seria um excelente negócio para o BRB, que o BRB ele estava buscando sua expansão no território nacional, colocando agências em diversas outras regiões do país, para fora de Brasília, e esse negócio com o Banco Master, portanto, poderia abrir novos negócios, abrir novos horizontes para o Banco de Brasília. Então, há diversas declarações públicas, na época, em 2024 e no início de 2025, de Ibanez Rocha defendendo esse tipo de negociação. E como a gente já sabia que Daniel Vorcaro tinha esses tentáculos políticos por Brasília, a grande suspeita é que essa negociação com o BRB fosse também resultado, fruto de articulações políticas realizadas por Daniel Vorcaro em Brasília. Mas o interessante é que no depoimento ele nega tudo. Ele nega, inclusive, eu estava lendo um trecho aqui, que houvesse fraude dentro do Banco Master, mesmo com todas essas revelações feitas pela Polícia Federal, pelo Banco Central e noticiadas nessas últimas semanas pelos diversos jornais e a gente aqui também no SBT News. Tem um ponto que é muito interessante na página 60 e 61, que a delegada pergunta para ele: se o senhor fosse presidente do BRB, tentaria comprar um banco que já lhe havia vendido mais de uma vez carteiras de crédito falsas? Porque essas negociações elas foram paulatinas, elas não foi uma compra direto de 16,7 bilhões de reais, mas foram compras de carteiras e dentro dessas carteiras, segundo a investigação, o Banco de Brasília já havia comprado algumas carteiras com créditos falsos. E, portanto, finalizar essa negociação parecia algo pouco usual, pouco efetivo nas negociações. Por isso ela faz essa pergunta para Daniel Vorcaro. E a resposta dele é essa. Primeiro, novamente, o banco não vendeu carteiras de crédito falsas para o BRB. E sim, se eu fosse o BRB, compraria. E foi uma pena o negócio ter sido negado. Uma pena para o mercado brasileiro, não só para o BRB. O BRB é um banco regional, como poucos hoje, porque todos acabaram. Um banco que teria toda a possibilidade de crescer, ter uma abrangência nacional e competir com grandes bancos brasileiros. Pela transação que seria feita, seria possível ter mais lucro, mais resultado, crescer, e acabou não acontecendo. Então eu faria sim esse negócio. E ele segue. Aliás, esse negócio foi recomendado por diversas auditorias, pela própria fiscalização do Banco Central, que naquele momento, até antes da gente ter entrado, indicava como sendo um bom negócio para o sistema financeiro. É o mesmo argumento utilizado lá atrás pelo governador Ibanez Rocha. Mas quando a investigação da Polícia Federal, o próprio Banco Central identificam que havia ali carteiras falsas e eles decretam primeiro o fim dessas negociações e depois a liquidação do Banco Master com elementos probatórios extensos, esse discurso, pelo menos dentro da política, foi abandonado. Mas o que a gente vê aqui no depoimento de Daniel Vorcaro é que ele mantém essa mesma posição, de que ele não fez nenhuma fraude, que ele tentava consertar os problemas dentro do Banco Master, sem benefício próprio, inclusive, vendendo ações dele mesmo, mas que, portanto, Daniel Vorcaro nega todas essas irregularidades e diz que seria um bom negócio para o BRB, que se fosse presidente do BRB, ele iria até o fim.